esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra de hoje, ela, de maneira geral, ela fala sobre o aspecto da renovação que o próprio Cristo traz com relação àquilo que é a religião. Se nós pegarmos a primeira leitura, retirada do profeta Amós, também o Evangelho de hoje, vai dizer desta restauração que o próprio Cristo Jesus vai vir e vai realizar no seio de Israel, no meio de Israel. Mas eu quero trazer outros dois aspectos sobre a realidade do Evangelho de hoje, para que eu e você possa refletir um pouco como está sendo a vivência nossa com relação à religião. Como nós estamos praticando a religião, como nós estamos vivendo dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias, dentro daquilo que hoje nós somos chamados a anunciar a boa nova, anunciar esta religião que o próprio Cristo Jesus trouxe e restaurou. Por que eu digo isso? Porque o Evangelho ele traz esses dois aspectos que nós podemos meditar um pouco, refletir um pouco. O primeiro aspecto diz respeito a nós, e aí eu me incluo também, querer ser dono da religião e passar uma religião não segundo a vontade de Deus, mas segundo a minha vontade, segundo o meu querer. E aí então, porque a religião muitas vezes ela me pertence, então eu vou olhando para aqueles que não praticam segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu entendo que é o correto, e começo a criticar. É justamente aquilo que acontece com os discípulos de João Batista no Evangelho de hoje. Eles eram radicais, eles praticavam a religião da maneira que João o pedia, e aí eles olham e vê que os discípulos de Jesus vivem a religião de outra maneira, se sentem incomodados e vão e começam a criticar. Não, mas espera aí, os seus discípulos não fazem jejum, os seus discípulos não fazem isso, os seus discípulos não fazem aquilo. Olha, tal pessoa na igreja não faz isso, tal pessoa na igreja não faz aquilo. Onde já se viu isso? Como pode um negócio desse? E aí, ao invés de passar a religião que Cristo deseja, nós vamos passando a religião que nós acreditamos que seja correta. Não estou falando do catequizar, porque quando nós praticamos a catequese, quando nós ensinamos a catequese, nós não estamos passando a nossa igreja, nós estamos passando justamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que está contido dentro do catecismo. Não é este o contexto que eu estou falando é muitas vezes o erro que eu e você cai de querer que os outros pratiquem a religião que nós acreditamos que seja correta. E aí nós não entendemos que, como Jesus, na sua misericórdia, diz para aqueles que estão ali, olha, calma, existe um tempo, existe um momento. Se hoje eles estão vivendo esta realidade, é porque é permitida esta realidade. Mas amanhã eles vão ter que praticar a religião de maneira diferente, há um tempo para cada coisa. Portanto, o primeiro questionamento que o Evangelho levanta para cada um de nós no dia de hoje é justamente esse. Será que eu tenho praticado a religião com a intenção de eu me unir a Deus? Ou como alguém que quer impor a meu querer, a minha realidade, aquilo que eu penso e que acredito aos demais? E aí, ao invés desta relação entre eu e Deus melhorar, se aprofundar,
eu fico reparando na vida dos outros, eu fico olhando para a vida dos outros para ver se eles estão ou não cumprindo aquilo que é correto. E esqueço que a religião justamente é esta ligação entre eu e Deus. Portanto, a primeira reflexão que nós fazemos sobre o Evangelho a respeito da nossa vida é esta: como eu tenho vivido a religião? Será que a minha religiosidade, ela tem me aproximado de Deus? Ou será que o fato de eu frequentar a igreja, seja grupo de oração, seja as formações, seja as pastorais, independente de onde você esteja, está fazendo com que você é uma pessoa de igreja, é uma pessoa de bem, mas não se une a Deus. Ao contrário, utiliza disso para acabar criticando, para acabar olhando para os demais que estão à volta e ainda, além de julgar, muitas vezes dizer: está vendo? Eu faço, tal pessoa não, então tal pessoa está perdida. Não é este o sentido da religião. O segundo aspecto, que diferentemente desse primeiro, diz respeito também ao Evangelho de hoje, é saber justamente se contentar com Deus, seja nos momentos bons ou seja nos momentos menos bons. Porque o próprio Senhor está conosco em todos os momentos. Nós temos que ter esta capacidade de saber encontrá-lo e discernir que Ele está conosco em todos os momentos. O Evangelho de hoje vai dizer que justamente Ele estava ali com os seus discípulos, portanto o noivo estava com os seus discípulos. Sendo assim, os discípulos não precisavam de jejuar. Eles poderiam fazer festa, mas chegaria o momento em que eles teriam que passar por dificuldades. E nós sabemos, na sequência dos evangelhos, mas principalmente nos Atos dos Apóstolos, que muitos deram a sua vida por conta de Jesus, por causa de Jesus. Portanto, o segundo aspecto diz respeito a esta realidade. Não só louvar, agradecer, estar com Deus naquilo que é bom e agradável, mas também ter a capacidade de reconhecer que Ele está conosco em outros momentos, nos momentos de dores, aonde fica até mesmo mais difícil de conseguir enxergá-lo. Mas se nós pararmos para ver, para refletir, nós vamos ter a certeza de que naquele momento foi Ele que nos sustentou, foi Ele que nos segurou, foi Ele que nos amparou, foi Ele que deu suporte para a gente continuar. Portanto, aquilo que nós hoje somos chamados a refletir com relação ao Evangelho são esses dois aspectos. A religião hoje tem feito eu ser mais íntimo de Deus. E isso faz com que eu leve as pessoas, não na concepção que eu tenho, não julgando da maneira que eu acho correto o agir, o seguir a Cristo, mas levando aquilo que a própria igreja ensina. E o segundo aspecto, será que eu tenho vivido com Cristo em todos os momentos da minha vida? Seja nos momentos de festa, de alegria, porque está tudo lindo e maravilhoso, mas também nos demais momentos, onde nem sempre as coisas estão de acordo com o meu querer e com o meu agir. Que a Eucaristia que nós vamos comungar, entrar em comunhão daqui a pouco, possa nos ajudar a vivenciar perfeitamente esta realidade. Mas antes disso, quero convidar você a ficar um pouco em pé e pedirmos a graça do Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito que nos impulsiona a viver esta realidade. Porque é o Espírito de Deus que nos conduz a não querer impor o meu ritmo, o meu jugo de religião sobre os demais, a não querer me afastar de Deus e me revoltar contra Deus no momento de dor, no momento de dificuldade, aonde parece que está tudo desabando, mas ter a certeza de que Ele está comigo, de que Ele não me abandonou, independente da fase que tenho vivido. Que nós possamos fazer esta graça nesta manhã, a graça de pedir o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, sobre nossa vida. Porque como o próprio Senhor explicou no Evangelho, Ele é o advogado, Ele é o defensor. Ele é que viria em auxílio dessas nossas fraquezas, Ele que viria em auxílio daquilo que é a falta do discernir, pois Ele, como fruto, nos dá o discernimento, nos dá a capacidade de compreender, de saber todas as coisas. O que hoje você tem vivido? Qual aspecto desses que eu falei que você hoje precisa caminhar na vontade de Deus?
É nos julgar as pessoas que não praticam a religião segundo o teu querer, segundo a tua vontade? Ou é com você, com relação a ser fortalecido por Deus, pela graça de Deus? Concede-nos, Senhor, nesta manhã, Senhor, a graça do Teu Santo Espírito, para podermos cada vez mais caminhar na Tua vontade, no Teu querer, seguindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco, no tempo certo, no tempo oportuno, e jamais, Senhor, permita que nós afastamos de Vós, no momento de dor e de dificuldade. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, derrama Seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, peça o Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Cante, eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus. Sozinho não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!